Marcos, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria saber a sua visão e a do portal Mobilize Brasil com relação ao conceito de cidades inteligentes e conectadas. Legal. Bom, acho que cidades são uma estrutura inteligente desde o nascedor. A humanidade ela construiu cidades justamente para reunir inteligências, reunir recursos físicos, alimentos e tal. Então, um dos primeiros passos da humanidade para melhorar a sua performance no planeta foi a construção de cidades. E, de alguma maneira, ao longo do tempo, as cidades foram evoluindo positivamente, elas foram buscando alternativas, procurando soluções, errando, às vezes desaparecendo, às vezes renascendo. A gente tem vários exemplos de cidades assim no mundo. E eu acho que as cidades hoje têm um desafio, as cidades brasileiras têm aquele desafio de dar um salto de qualidade, tanto de melhorar a sua infraestrutura, como de melhorar, se apropriar dos recursos tecnológicos que permitem potencializar o uso dessas infraestruturas existentes. Então, é um momento de inflexão, um desafio grande para nós brasileiros, mas não só para os brasileiros. Hoje, todas as cidades do mundo passam por essa grande dificuldade. Lembrar que 85% dos brasileiros moram em cidades, uma área que hoje equivaleria a uns 22 mil quilômetros quadrados, seria como se 70% da população brasileira morasse dentro do estado de Sergipe. Então, é uma concentração enorme de pessoas a demandar recursos como saneamento, mobilidade, educação, cultura, enfim, tudo isso. E daí o fato de que as cidades hoje são, de fato, o lugar onde estão as soluções e os grandes problemas para o país e para os países do mundo. Exatamente, por ser um organismo vivo a cidade também, né? Então tá aí os problemas e as soluções, tá tudo no mesmo lugar. Agora, Marcos, na sua opinião, as cidades brasileiras, elas têm potencial para se tornarem inteligentes e conectadas em um futuro próximo? Eu pergunto isso porque eu vi um relatório que mede, inclusive, o desempenho atual e o potencial futuro de cidades globais, feito por uma consultoria norte-americana chamada H.E. Kearney, que aponta que as cidades brasileiras estão distantes ainda das primeiras posições. Eu te pergunto, a gente tem um longo caminho para percorrer ainda? Eu acho que sim, aquilo um pouquinho que eu disse antes, quer dizer, tem um desafio duplo aí, né, nós temos um problema que as nossas cidades incharam, nós tivemos um esvaziamento do campo, as pessoas saíram das áreas rurais e se concentraram no entorno das cidades. Isso fez com que as cidades, na verdade, elas inchassem. Você tem hoje, São Paulo tem 1.500, a área do território da cidade é de 1.500 km². Cerca de 1.000 quilômetros estão ocupados por áreas urbanizadas. E com uma urbanização muito precária, muitas vezes sem um saneamento adequado, sem uma comunicação, sem infraestrutura de saúde, sem escolas. Então, nós temos que vencer isso. E, ao mesmo tempo, nós temos que buscar recursos de tecnologia que nos permitam solucionar alguns desses problemas. Então, por exemplo, nós temos gente que viaja 40, 50 quilômetros por dia para trabalhar. Se nós tivéssemos polos de tecnologia espalhados pela região de São Paulo, e não apenas São Paulo, temos que pensar na região metropolitana, talvez essas pessoas pudessem trabalhar nesses locais ou trabalhar em casa, utilizando os recursos de tecnologia e, com isso, reduzindo viagens, reduzindo todo o impacto ambiental que o transporte acaba provocando nas cidades. Tem um aspecto interessante, quer dizer, no Brasil você tem hoje uma enorme quantidade de celulares, todo mundo tem um celular, né? Você conversa com o pedreiro, conversa com o porteiro, com o faxineiro do prédio, com, enfim, colegas de trabalho usando recursos de celular, telefonia celular. E como hoje, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da internet das coisas, cada celular é uma pessoa, então a gente tem uma vantagem aí, assim, na verdade você teria condições, usando melhor as redes de comunicação, melhorando essas redes, adaptando os sistemas de controle, câmeras, radares, a essas novas tecnologias, a gente teria sim condições de dar um salto. Isso vai exigir alguma criatividade e provavelmente um bom investimento, tanto privado como um investimento público.